Máquinas que pensam, histórias que pareciam ficção científica, mas que já estão entre nós. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa distante e hoje faz parte do nosso cotidiano, para nos ajudar a entender melhor esse cenário e suas transformações. Não é, Tereza? É isso mesmo. Você acabou de ver uma imagem gerada pela Samp, uma empresa especializada em desenvolver conteúdos com inteligência artificial. E hoje é o dia de viajar no tempo para entender o passado, o presente e o futuro da IA e como ela está transformando nossas vidas, os negócios e até a forma como nos relacionamos. A ideia da IA sempre esteve entre um sonho e uma série de receios, mas a realidade veio mais rápido do que um roteiro de ficção poderia prever. É uma trajetória longa. A ideia de você tentar replicar de forma máquina, não necessariamente digital, mas que você conseguisse replicar o cérebro humano, a linguagem humana, essa ideia ela já vem de muitos anos atrás, lá da década de 1950, só que o que acontecia no passado é que você não tinha algumas características que possibilitariam esse acontecimento como a gente está vendo hoje. A inteligência artificial, né, ela já tem uma história longa, né, praticamente desde os anos 50, quando foi cunhado o termo, né, foi criado esse termo, porque começou com os primeiros computadores digitais, né, já em seguida se queria buscar inteligência neles, tanto que a gente chamava o computador de um cérebro eletrônico, né. E teve os trabalhos, obviamente, lá do início da computação, do Alan Turing, do jogo da imitação, que era tentar mostrar que uma máquina inteligente quando ela conseguisse enganar o ser humano. Depois veio computadores mais sofisticados, a IBM ganhou lá no xadrez, né, com o Deep Blue, contra um humano, que aí mostrava assim que a inteligência artificial tinha a capacidade de superar o humano numa atividade específica, no caso do jogo xadrez, e foi avançando. Aí já lá nos anos 80 surgiram as redes neurais artificiais, né, que hoje em dia a gente fala muito com o nome de Deep Learning, e tudo isso foi evoluindo de uma maneira incrível, né, porque... What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Sobre o histórico do desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial. Não é algo novo, a ideia nasceu no meados dos anos 50 nos Estados Unidos, com a seguinte pergunta: será que as máquinas podem pensar? Paz para o nosso tempo. A ideia de um ser artificial capaz de desenvolver tarefas humanas existe desde a Grécia Antiga. O pensamento até então abstrato começa a ganhar forma em 1940, com o surgimento dos primeiros computadores e o desenho de redes neurais, um modelo matemático que reproduzia o funcionamento do cérebro. Era 1950 quando Alan Turing fez uma pergunta que mudaria tudo: as máquinas podem pensar? No experimento que levou seu nome e ficou conhecido como jogo da imitação, o cientista propôs a construção de uma máquina que tinha a missão de se passar por um ser humano em uma conversa escrita. O filme O Jogo da Imitação retrata o recrutamento de Alan Turing pela inteligência britânica com o objetivo de criptografar códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sou oficial da Polícia Militar já aposentado, iniciei na área de tecnologia lá na década de 80.
Então, desde 86, atuo na área de tecnologia voltada para governo. E inteligência artificial, lá no primórdio dela, era uma inteligência artificial mais voltada para a parte da matemática pura, né, que a gente chamava de análises preditivas. E essa análise preditiva era baseado no histórico passado de crimes, como que eu posso prever o futuro do crime baseado em variáveis, né? Então, isso lá desde a década de 90, eu já venho criando estudos em cima do uso da estatística aplicada, usando inteligência artificial, para fazer a predição criminal. Nas pesquisas sobre diferentes assuntos, nos diagnósticos médicos, na música que ouvimos e nas imagens que vemos. Diferente do que filmes poderiam prever, a inteligência artificial chegou à nossa rotina não como um robô, mas como um amigo inteligente ou um artista que gostamos. Então, inteligência está em tudo. A questão é que a inteligência artificial, desde que surgiram os chatbots, né, o caso do ChatGPT, né, o ChatGPT, ele ficou muito conhecido e as pessoas ficaram impressionadas com ele. E se fala muito como se a inteligência artificial fosse o chatbot, né, o robô de conversação. E não é. Por isso que eu começo sempre falando que ela já está em todo lugar, ela não é um futuro, ela é o presente, e ela está presente em coisas que você não se deu conta. Quem é que não usa o Google ou qualquer buscador para achar coisas na internet? Se você precisar achar um filme, você tem recomendação de filme, os próprios sistemas, né, de streaming já recomendam filmes. Músicas também, você tem muitos sites, né, e opções de aplicativos de música que recomendam no seu gosto. Isso é importante, a inteligência está justamente a analisar suas preferências. Nas compras, né, a gente sabe que qualquer site de e-commerce, né, de vendas, também faz uma análise do seu perfil, vai ficar recomendando para você algumas opções de compra. Hoje em dia, carros de aplicativo, né, você usa, ele estima o tempo, a trajetória, quem é que vai atender você. Isso tudo tem uma inteligência muito grande, né? Porque não é assim, imagina um ser humano por trás está coordenando a frota de carros de aplicativo com estimativa de custo, de tempo, de quem atende quem, qual carro vai para qual pessoa. Isso tudo está presente na entrega inclusive de delivery, né? Seja para pedidos de comida, né? De restaurantes, etc. Na previsão do tempo. Hoje em dia você olha a previsão do tempo, mas existe todo um modelo inteligente que pode estimar com certo avanço, né, qual é que vai ser o clima. E a gente costuma dizer, você tem um smartphone, smart de inteligente, você tem um smartwatch, o reloginho pode não parecer, mas ele, ao contar os passos, ele faz toda uma análise de dados que muitas vezes você não consegue nem enganar ele, se mover só o braço ele vai contar como passo, né? As Smart TVs, né, que são as televisões inteligentes. O Google está no topo da corrida pela supremacia da inteligência artificial, com evoluções que transformam o dia a dia dos usuários, desde uma simples pesquisa na rede. Eu acho que por mais que antes, já há muito tempo, qualquer pessoa que busca no Google, que utilizava o tradutor, que vendo séries mesmo na TV, que tem nos streamings as recomendações, tudo isso já tinha AI por trás, né? Os navegadores nos celulares, os assistentes dos celulares, tudo isso já vinha com AI, mas acho que as pessoas não pensavam tanto isso. Eu acho que hoje essa conscientização, até quando as pessoas falam das redes sociais, falam, por que o algoritmo está me trazendo isso, né? Então tem essa consciência da IA impactando no dia a dia delas. E com a IA generativa, essas ferramentas conversacionais de produtividade, também mostra que elas podem utilizar isso para várias funções e melhorar seu dia a dia aí, de várias formas. Diretor de novos negócios na Jovem Pan e CEO da Samp, Tuta Neto é, além de um entusiasta da tecnologia, um empresário que acompanhou a evolução da IA na prática em seus negócios. Existe um modelo de redes neurais e agora tem esse modelo que se popularizou, que são as LLMs, que é o Large Language Model, que é o que tem feito uma disrupção maior, porque ela é muito fácil de
de você manipular, você interagir com ela de uma forma muito orgânica, né? Então eu acho que é uma tecnologia que está sendo disruptivo pela velocidade de resposta, qualidade de resposta. Rafael Coimbra, editor executiva do MIT Technology Review, acompanha a evolução da IA com afinco há anos em seu dia a dia de trabalho. Ele explica como a emulação do comportamento humano por máquinas transforma a nossa relação com elas. E o último salto, que é o mais recente mesmo, são uma combinação de fatores, de redes neurais, da máquina aprendendo a trabalhar a partir de erros. Esses ajustes finos fizeram também com que essas novas inteligências artificiais, sobretudo as que foram apresentadas nos últimos 3 anos, a chamada IA generativa, que realmente simula uma linguagem humana, fizeram com que as máquinas se transformassem em algo que tem uma linguagem muito parecida com a dos humanos. Então elas são capazes de entender textos, ou seja, pessoas que não necessariamente são programadores de computação conseguem conversar com uma máquina, conseguem programar alguma coisa sem entender nada de código, por exemplo. Isso começou com texto, isso foi para voz, as vozes sintéticas evoluíram muito, essas inteligências artificiais, você consegue fazer com que a câmera do seu celular entenda o que está ao redor, então elas já ganham um contexto também de imagem e de tridimensionalidade. Isso faz com que, para a gente que consome esse tipo de inteligência artificial, fique algo muito mais natural, muito mais próximo do que um ser humano. Mesmo que essas máquinas não pensem como nós, o resultado que elas entregam é muito parecido com o que a gente espera de uma outra pessoa. Não está perfeito ainda, eu acho que é uma questão de tempo, mas já está muito mais próximo de um ser humano, em termos de resultado, do que a gente via antigamente. Diferente de outras tecnologias com as quais os humanos já tiveram contato, a IA surpreende por sua capacidade de atender múltiplos propósitos. É o que explica o advogado especialista em direito digital, Rony Weinzoff. A inteligência artificial ela é uma tecnologia de propósito geral, né? Assim como a energia é, assim como a internet é uma tecnologia de propósito geral. E ela serve para as mais variadas finalidades. Lá atrás, a inteligência artificial ela era muito desenvolvida para determinadas finalidades exclusivas, para um propósito específico. Então, por exemplo, eu quero fazer uma avaliação de crédito. A IA era desenvolvida com base naqueles dados para fazer um score de crédito. Ou eu quero fazer o reconhecimento facial. A IA era desenvolvida para fazer uma avaliação daquelas faces para fazer o reconhecimento facial. E hoje em dia a gente está num momento muito especial que a inteligência artificial ela não serve somente para esses propósitos específicos, ela serve para propósitos gerais, né? E a inteligência artificial generativa entra justamente nesse tipo de situação. E por que isso? Porque houve um pré-treinamento com base em praticamente tudo que é acessível publicamente na internet, para que essa inteligência artificial pudesse aprender. E não só aprender, mas depois pudesse gerar algo que é novo. E por isso IA generativa, com base nesse pré-treinamento que foi feito.